Olá! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a prescrição do treinamento funcional. Para iniciar, nós já vimos que o idoso ele pode ser classificado em diversos níveis de acordo com a sua capacidade física e funcional. A gente tem desde o idoso incapaz, que é o idoso que fica acamado, que ele não consegue realizar nenhuma das atividades da vida diária, até o idoso atleta, que consegue participar, inclusive, de atividades competitivas. Uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente pensa na parte de prescrição é saber qual exercício, qual tipo de treinamento eu vou prescrever para o meu idoso. Lembre-se que o nosso principal objetivo é a manutenção da autonomia e independência do idoso. Então, eu preciso analisar quais atividades aquele idoso executa, quais atividades a gente consegue promover uma intervenção que seja capaz de melhorar ou pelo menos evitar a regressão. Pensando no idoso de nível 1, o idoso dependente, que é aquele idoso que simplesmente realiza as atividades básicas, ou seja, as atividades de autocuidado, como tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, transferir-se e controle esficteriano e alimentar-se, normalmente é o idoso que a gente acaba não intervindo diretamente. Mas é importante a gente distinguir em quais níveis esse idoso ele é estratificado. Então, a gente tem um idoso que é semidependente, dentro dos dependentes, que ele apresenta comprometimento de pelo menos uma das funções. Então, esse idoso, ele não vai conseguir nem banhar-se, ou vestir-se, ou fazer o uso do banheiro. Então, ele consegue dormir, ele consegue se movimentar de um lado para o outro, mas uma dessas atividades ele não vai conseguir. Ele tem dificuldade para tomar banho sozinho, ou para se vestir sozinho, ou para fazer o uso do banheiro. O idoso vai ser considerado dependência completa quando, além dessas atividades, ele não consegue fazer a parte de transferência e a parte de ter controle esficteriano. Importante, a gente deixar bem claro que a incontinência urinária, ela isolada, ela não pode ser considerado suficiente para classificar o idoso como idoso dependente. Então, às vezes, o idoso tem uma dificuldade de ter controle esficteriano, pensando no controle urinário, e somente isso é um fato isolado, porque às vezes precisa mais dessa questão do fortalecimento do assoalho pélvico. Então, isso isolado, a gente não pode considerar o idoso como uma dependência completa. Então, é importante a gente avaliar, por isso que você precisa fazer aquela avaliação bem minuciosa do idoso para identificar o que eu posso considerar como algo dependente ou não. E a gente vai ter aquela dependência completa, que é quando o idoso é um idoso acamado, então ele não consegue fazer nenhuma dessas atividades. Normalmente, com esse grupo, a gente acaba não intervindo diretamente, nós, enquanto profissionais de educação física, a gente observa uma atuação mais presente do pessoal da fisioterapia. Já o idoso do nível 2, que é o idoso frágil, existe a possibilidade da gente conseguir já fazer algumas intervenções, porque é aquele idoso que consegue fazer todas as atividades básicas da vida diária, então todas as atividades de autocuidado, e ele consegue fazer algumas das instrumentais, ou seja, aquelas associadas com a questão do domicílio. Tudo vai depender com quais dessas atividades o idoso consegue fazer. E por isso é importante a gente fazer o processo de avaliação para poder promover uma intervenção mais eficaz. O idoso frágil é aquele idoso que normalmente apresenta baixa capacidade, tanto física quanto funcional. Então, força e potência muscular dele é bem prejudicada, a parte da resistência cardiorrespiratória, observa-se um equilíbrio deficiente, ele tem um prejuízo também na sua marcha, na sua mobilidade, e as habilidades cognitivas também são bem baixas. Então, a gente tem um rol de aspectos que a gente precisa priorizar durante a nossa intervenção. Normalmente, ele necessita de pelo menos ajuda para fazer alguma dessas tarefas instrumentais, então ele faz todas as básicas, mas as instrumentais ele não realiza todas. E também pode ser um idoso que necessita de algum auxílio para caminhar. Então, não necessariamente vai ser o idoso que consegue se deslocar sem nenhum auxílio de bengala ou algum tipo de andador. Ele pode sim precisar, mas com esse auxílio ele vai conseguir se deslocar, para ser considerado, então, essa questão do idoso frágil. Quando a gente pensa na parte de prescrição de exercício, então os meus exercícios, eles precisam ser realizados exercícios básicos de força muscular e, claro, trabalhados na maior velocidade concêntrica, no intuito de eu promover o aumento da potência muscular. E também priorizar padrões básicos de marcha e de mobilidade. Então, a gente já falou
na parte inicial da parte de treinamento funcional, que a gente tem alguns aspectos que precisam ser priorizados, como exercício de agachar e levantar, puxar e empurrar, carregar. Então, além desses aspectos, eu preciso dar base, preciso que eles sejam realizados de forma a promover o aumento da força e da potência muscular. E principalmente trabalhar essa questão da marcha e da mobilidade funcional também. Aqui eu não estou me referindo à mobilidade articular, mas à mobilidade funcional que faz com que esse idoso consiga realizar todas as atividades. E os movimentos de equilíbrio, quando a gente pensa na parte de prescrição de equilíbrio, já que ele tem uma certa deficiência, o ideal é a gente iniciar com os equilíbrios mais estáticos e sempre realizado com cautela e com o profissional próximo desse idoso para evitar incidentes de quedas. Então, a gente vai trabalhar geralmente com a base estável, então, normalmente os meus exercícios de equilíbrio, eles vão ser executados mais na base, no chão mesmo. Se eu for utilizar alguma base instável, seja almofadas, espuma, né, no caso, ou o disco de equilíbrio, vai ser simplesmente o idoso se posicionar com o apoio bipodal, então, porque ele vai ter dificuldade de realizar em apoio unipodal, ou pad tandem, semi-tandem, então ele vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer isso. Então, eu acho muito mais interessante a gente utilizar a base estável, que é uma base que ele já está acostumado a realizar, e promover outras alterações em relação à parte da questão de movimento, ou até mesmo o aspecto visual, que a gente já comentou, que a gente fala bastante nisso quando a gente trabalhou na nossa aula específico sobre equilíbrio. Se você não lembra, volta um pouquinho lá, dá uma assistida para que você consiga prescrever de forma segura. E daí a gente trouxe, então, um exemplo do idoso frágil, que é uma senhora de 88 anos, que consegue realizar todas as básicas, mas apresenta um pouco de dificuldade para se vestir, principalmente colocar meias e calçados, então fazer flexão de tronco. E ela mesma referiu, então, que ela tem, em alguns casos, ela tem dificuldade para segurar a urina, né, ter esse controle esficteriano, então a gente observa que ela tem uma incontinência urinária, e recentemente ela tem apresentado uma dificuldade para levantar da cama. Nesse estudo de caso a gente não tem tantas informações, mas vamos supor que é uma idosa obesa, então às vezes por isso mesmo que ela tem essa dificuldade de levantar da cama. Então por isso que além da avaliação da capacidade funcional do idoso, é importante que a gente avalie também a composição corporal, para que a gente possa levar em consideração todos esses aspectos na hora da nossa prescrição do treinamento. Além disso, então, o que a gente pode observar? O que ela mencionou que para a gente é essencial para a nossa prescrição? Dificuldade de vestir-se, em especial calçados e meias. Apresenta dificuldade de segurar a urina, ou seja, tem incontinência urinária. E dificuldade de se levantar da cama. Então, quando a gente avalia o primeiro item ali, de vestir-se, principalmente fazer flexão, extensão de tronco, então o que a gente vai ter que trabalhar? Mobilidade funcional nessa idosa, para que ela consiga desenvolver as atividades funcionais, para que ela consiga realizar. Então eu vou precisar trabalhar bastante essa parte, tanto de mobilidade articular, para que o exercício de força e potência seja realizado de forma mais efetiva e promova melhorias nessa idosa, mas também a mobilidade funcional, para que ela consiga realizar as atividades da vida diária. A parte de controle esfincteriano ali, a gente vai precisar trabalhar, agora que eu vi que está errado ali, gente, não é mobilidade, é mobilidade, mas mais no sentido de fortalecimento do assoalho pélvico. Então, a mobilidade no que diz ali é no aspecto de prescrição de exercício. Então, eu vou precisar trabalhar fortalecimento do assoalho pélvico para auxiliar essa idosa no controle urinário. E dificuldade de movimentar-se também. Eu vou trabalhar bastante de movimentar-se não, de levantar-se da cama. Eu vou trabalhar essa parte de mobilidade, principalmente a parte de transferência, para que essa idosa consiga realizar essas atividades. Então, a gente vai priorizar mobilidade articular, força e potência, principalmente de membros inferiores. Vamos trabalhar bastante essa questão do assoalho pélvico, como a gente já mencionou, aqui a parte do controle de urina, e a parte da transferência,
dela passar da postura deitada para a postura sentada para a postura em pé. Então, eu preciso colocar exercícios para que ela trabalhe essa transferência dessas posturas também. Vamos pensar no segundo caso aqui, em uma idosa de 72 anos, falou que consegue fazer todas as atividades instrumentais, atividades básicas, e com relação aos instrumentais, a mesma menciona que ela tem dificuldade de cuidar das finanças e que geralmente esquece de tomar os medicamentos nos horários recomendados e que evita se deslocar de um lugar por outro distante porque ela apresenta dificuldade de subir no degrau do ônibus. Lembrando que o degrau, no mínimo, ele tem 40 centímetros, gente. Então, o primeiro degrau do ônibus, ele é realmente bem alto. Então, vamos pensar nessa idosa. Dificuldade de cuidar das finanças, esquece de tomar os medicamentos e dificuldade de subir nos degraus, então, de ônibus. Então, pensando lá no aspecto finança, preciso trabalhar o aspecto cognitivo. Só com exercício físico? Não, eu vou trabalhar com exercício físico, eu vou fazer atividades que estimulem, mas eu preciso direcionar essa idosa para outros profissionais para estarem atuando de forma interdisciplinar. Esquece de tomar medicamento, também aspecto cognitivo que precisa ser priorizado. E dificuldade de subir o degrau, eu vou trabalhar a parte de mobilidade. Então, o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar dupla tarefa, eu vou trabalhar qualquer atividade que trabalhe o aspecto cognitivo com essa idosa. Não preciso me restringir à dupla tarefa. Estou falando nela pensando na parte do exercício físico, mas você pode pedir para a idosa, estimular ela a fazer outras atividades, caça-palavras, dama, jogos de tabuleiro no geral, para que trabalhe o aspecto cognitivo dela também, que vai auxiliar tanto nessa questão dos medicamentos, do controle do horário e também no aspecto de controle de finanças. Preciso trabalhar potência para ela, por conta dessa questão de subir o degrau, força e potência muscular, melhorar a marcha dela e o equilíbrio, porque quando a gente apoia, faz o movimento da marcha, tem um momento que a gente fica apenas com um dos pés apoiados no chão. E eu já comentei com vocês, não lembro se eu já comentei com vocês, mas eu tenho um colega mesmo que fez um estudo de doutorado que observa que a maioria dos idosos, quando eles vão subir no degrau do ônibus, a força que eles fazem de membro superior para auxiliar no movimento de tração e de puxada chega muito próximo da força máxima deles. Então, a gente precisa trabalhar muito força e potência de membro inferior para que ele não precise utilizar a força próximo da força máxima de membros superiores também. E essa questão do equilíbrio, como a gente já mencionou, por conta do apoio unipodal, que em um determinado momento da marcha, ele fica, né? Ele faz o movimento de apoiar um dos pés até levar o próximo pé no próximo degrau, então ele fica com esse apoio unipodal. Importante. Agora a gente vai pensar na questão do idoso independente. Então, o idoso frágil, que é aquele idoso que a gente pode, em alguns casos, chamar de parcialmente dependente, é o idoso que precisa de um cuidado, a gente precisa fazer nossa intervenção de forma que ele mantenha as atividades básicas e que ele tenta manter, inclusive, as atividades instrumentais e tentar promover, então, uma recuperação nas atividades instrumentais que ele não realiza. Vamos agora para o idoso independente. Então, é aquele idoso que é capaz de fazer todas as atividades básicas e da vida diária. Então, ele pode ter dificuldade, na verdade, para fazer algumas atividades que são mais vigorosas, mas por falta de condicionamento físico. E não por conta da capacidade funcional, mas por conta da capacidade física desse idoso. Então, ele faz todas as básicas, ou seja, tudo de autocuidado e as instrumentais. Então, ele é classificado como idoso do nível 3, o idoso independente. A maioria dos idosos independentes, eles não são ativos, por isso que a gente observa que eles vão ter dificuldades, às vezes, de condicionamento físico. E, normalmente, é uma população bem heterogênea. Esse grupo, ele precisa de uma combinação abrangente, de exercícios com foco nos padrões de movimentos cada vez mais complexos e naqueles que desafiam o equilíbrio. Então, já é um grupo que eu consigo trabalhar o equilíbrio dinâmico, que eu não preciso mais me restringir somente ao equilíbrio estático e eu posso utilizar algumas bases mais instáveis também. Trouxe um exemplo para vocês aqui. Então, um idoso, 67 anos, menciona que consegue fazer todas as atividades.
só que ele apresenta hipertensão arterial, que é controlada através do uso do medicamento. Então, nesse caso, eu vou trabalhar todos aqueles aspectos que a gente já viu na nossa aula inicial do treinamento funcional. Então, eu vou trabalhar a mobilidade, eu vou trabalhar a estabilidade, o neuro 1, neuro 2 e o cardiometabólico. Eu vou conseguir trabalhar todas essas variáveis de forma eficiente, porque o idoso consegue realizar todas as atividades. Claro, eu vou precisar fazer uma avaliação mais minuciosa em relação à parte da composição corporal, e eu não posso esquecer que ele é um idoso que tem hipertensão arterial. Então, todas as orientações que a gente tem para idosos e para pessoas hipertensas, precisa levar em consideração também. A gente sabe que tanto o treinamento físico aeróbico quanto o treinamento de força promovem melhorias para o indivíduo hipertenso. Então, eu preciso levar isso em consideração, que nesse caso desse idoso, não é somente o aspecto do envelhecimento, das alterações fisiológicas, mas a gente tem as alterações patológicas por conta da doença também. E vamos pensar lá no idoso atleta. O idoso atleta é aquele que pratica todas as atividades básicas, instrumentais, inclusive faz as atividades mais avançadas. E geralmente não tem limites, a gente consegue trabalhar de diversas formas, como se fosse um indivíduo adulto, sem nenhum tipo de comprometimento. Então, a gente consegue abusar um pouquinho mais da prescrição de exercício para esses indivíduos. Faz todas as atividades, né? É classificado o idoso no nível 5 e ele faz, inclusive, as atividades mais complexas. Trouxe um exemplo aqui, um idoso de 67 anos. Trouxe dois exemplos, na verdade. O primeiro é um idoso que faz todas as atividades básicas e instrumentais e que, além disso, ele trabalha como auxiliar de caixa no supermercado. Então, a gente vai trabalhar todas essas atividades, como a gente já falou, mobilidade, estabilidade, os neuros e o cardiometabólico, mas eu vou trabalhar também o aspecto profissional dele. Eu vou avaliar o que ele faz de atividade profissional e vou colocar ali como os elementos na minha prescrição de treinamento. Por quê? O objetivo do treinamento funcional não é trabalhar todas as atividades da vida diária. A atividade profissional dele é uma atividade da vida diária. Então, se ele carrega peso, o que ele faz nessa atividade, eu preciso levar em consideração para a prescrição do meu treinamento. E o mesmo acontece se fosse o idoso que, além disso, por exemplo, participa de uma corrida de rua. Nesse caso, eu vou priorizar a modalidade esportiva. Então, durante a prescrição do meu treinamento, eu vou colocar elementos da modalidade esportiva que aquele idoso executa, porque o meu objetivo é promover melhorias. Mesmo com o processo de envelhecimento, mesmo com o idoso sendo ativo fisicamente ou trabalhando essas capacidades, é importante ficar claro para vocês que o envelhecimento vai estar acontecendo. Então, dificilmente a gente vai conseguir manter o nível daquele idoso. Então, um idoso com, 60 anos conseguiu um determinado rendimento numa corrida de rua. Com 70, ele não vai ter um rendimento melhor do que com de 60 anos, mesmo ele mantendo o estilo de vida ativo, porque o envelhecimento vai estar acontecendo. Mas o nosso objetivo é que pelo menos ele consiga manter as atividades e que ele consiga manter o estilo de vida dele de quando ele tinha 60 anos. O rendimento com certeza não vai ser nem o mesmo e muito menos melhor, por conta das alterações desse processo. Mas, com certeza, ele vai conseguir manter as atividades da vida diária, ou seja, as atividades que ele realizava anteriormente, se a gente analisar e a gente priorizar todos os componentes que de certa forma, sofrem alterações com o processo de envelhecimento. Perfeito? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça, manda uma mensaginha pra gente, a gente vai conversando. É importante, eu acho que no meu ponto de vista, essa é uma das aulas mais importantes que a gente tem na parte de prescrição de treinamento, porque é uma aula que você vai avaliar a capacidade do idoso e com base nisso você vai conseguir priorizar, mas é importante que você utilize ela junto com as outras capacidades físicas, com a aula de dupla tarefa, com a aula de força e potência, com a aula de equilíbrio, para facilitar a sua prescrição de treinamento. Até a próxima aula.